Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Cumprimentamos a todos vocês que estão aqui chegando, nesse momento tão especial que o Evangelho adentra os nossos lares. Cumprimentamos o querido Carlos, uma gratidão estar contigo, Carlos, nessa tarefa de aprendizado. As intérpretes de Libras, a Eliane Carvalho e a Tainan Tinum, do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. Aos nossos queridos convidados, Caroline Fonseca Rocha, palestrante e divulgadora da doutrina espírita, facilitadora de grupos de estudo do Evangelho Rede Vivo, na Federação Espírita Brasileira e no Centro Espírita Sem Fronteiras, apresentadora do programa Momento do Evangelho na Rádio Palmelo. E Cleidson Ramos, trabalhador da área do estudo do Espiritismo da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, coordenador do estudo da Revista Espírita, também lá, na mesma federativa, e facilitador do ESG e do EAGE, no Centro Espírita Caminheiros de Jesus, também em Mato Grosso do Sul. Agradecemos imensamente aos queridos parceiros de transmissão. Muito bem, saudações, querida Luziane, dividindo aqui a tarefa juntos, com muita alegria. As nossas boas-vindas a Caroline e a Cleidson, e as nossas queridas intérpretes que estão sempre aí conosco, fazendo chegar mais longe no nosso estudo. Hoje nós vamos encerrar o estudo do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, com as instruções dos Espíritos. Vamos examinar os temas caridade para com os criminosos e deve-se expor a vida por um malfeitor. Vamos, então, aqui iniciar. Acho que é você, né, Luziane? Começa com a primeira? Vamos lá, então. Vamos fazer a primeira pergunta para o Cleidson. Está no item 14, nesses trechos que o Carlos anunciou para a gente, e a gente faz o seguinte questionamento. Qual a correlação que Isabel de França faz entre perdão, misericórdia e arrependimento para o amor aos criminosos? Seu microfone, Cleidson, está fechado. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com esse estudo do Evangelho. Que Jesus nos ilumine na noite de hoje. Quando nós vamos estudar um tema tão delicado como esse, né? Caridade para com os criminosos, nós devemos entender que Jesus veio para nos revelar leis cósmicas eternas, leis cósmicas universais, que são leis que estarão em todos os planetas que nós formos reencarnarmos. Por isso que talvez seja tão difícil, tão complexo, quando a gente começa a ler alguns temas, porque a gente se compara, peraí, meus sentimentos estão corretos? Será que se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ter amor ao criminoso? Eu posso perguntar para uma pessoa, perguntar para outra pessoa, e de repente eu vejo que elas estão com sentimentos iguais aos meus. E, de repente, por engano, eu posso achar que isso é o correto. Por isso que a instrução dos espíritos, como diz lá na introdução do Evangelho, né, as instruções dos espíritos são verdadeiras vozes do céu que vêm esclarecer aos homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Quer dizer, são irmãos com mais vivência que estão falando para nós, que estamos numa jornada evolutiva, quais são os verdadeiros sentimentos que nós deveríamos ter. Vamos lembrar que nesse próprio capítulo se falou da lei do amor, que nós vemos dos instintos, né? E no futuro esses instintos vão ser transformados em amor. Então vamos ver mais perto do que nós estamos. Então, a mensagem que a princesa Isabel de França nos deu foi o seguinte, né? Deixai-vos amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidas se, então tem um se aí, se arrependerem. Então, essa mensagem, na realidade, ela foi
feita a primeira vez na Revista Espírita de março de 1862. E interessante que no livro Céu e Inferno, de 1865, portanto, 3 anos depois, né, aparece lá no capítulo 7, no item 16 do Código Penal da Vida Futura, dizendo o seguinte: toda vez que nós contrariamos as leis naturais, as leis divinas, para restaurar o equilíbrio, deveremos passar por 3 processos. O primeiro é o arrependimento, para depois a expiação e a reparação. Observem que a princesa Isabel já falou, olha, terão o perdão e a misericórdia se arrependerem. Quer dizer, ela já está dando pistas para nós, e Kardec vai trabalhar muito bem esse Código Penal da Vida Futura, que é como que nós podemos ficar novamente com relação às leis e harmonias divinas. Continuando, ela diz ainda o seguinte, ó: ignorais que existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo nem sequer como falta leve as considera? Quer dizer, existem crimes muito piores, né, para Deus, que para nós são falhas, são coisas muito simples, que nós nem consideramos. Né? E aí eu recomendo a leitura, lá do livro ainda, O Céu e o Inferno, no capítulo 3, uma comunicação do espírito Josette Bré. É bem interessante que esse espírito vai ser evocado por sua neta, que quer ter notícias do seu avô, e achando que ele está numa situação muito boa, porque, afinal de contas, ele era um homem honrado, um homem muito honrado, um homem muito honesto. E aí ele começa a comunicação dizendo assim: uma coisa é ser honesto mediante os homens, e outra coisa é ser honesto mediante Deus. E começa a dar todas as características que o homem que é honesto mediante Deus, ou seja, que segue realmente essas leis de Deus, essas leis naturais. E se nós fizermos uma correlação, fica muito interessante que o que esse Josette Bré fala está praticamente muito bem descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, o homem de bem. Então, se nós olharmos lá o Sede Perfeito, o homem de bem, vamos ver realmente como que é ser honesto mediante as leis de Deus. E não ficarmos aqui com equívocos, né? Achando que a lei dos homens é o suficiente para que nós possamos crescer, evoluir espiritualmente. E para que a gente também tenha uma noção de que como que podem ser esses equívocos, Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 142, Não Furtes, ele diz o seguinte: há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos da justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões dos interesses dos outros, apropriação indébitas através do pensamento, expoliação da alegria e da esperança. E assim segue esse instrutor espiritual, se os irmãos quiserem ler na íntegra, Fonte Viva, 142, Não Furtes. Que nós não fiquemos equivocados acreditando que somente as leis dos homens determinam o nosso processo evolutivo. E a princesa Isabel, ela nos deixa muito clara sobre isso. Muito bom. Aí, Caroline, que é a verdadeira caridade? É interessante, Carlos e amigos, né? Quando nós falamos que nós somos espíritas, muitos companheiros nos perguntam: vocês fazem muita caridade? Porque a caridade, muitas vezes, é a nossa bandeira, mas uma bandeira que a gente declara, talvez pelos lábios, mas os nossos sentimentos ainda não entendem o que é essa bandeira. Quando eu digo bandeira, é o entendimento conceitual da caridade. Nesse aspecto, hoje, a caridade para com os criminosos é uma caridade mais desafiadora ainda, porque fazer a caridade, como nós vamos ver no Evangelho ao longo do estudo, não é só dar esmola, não é só nos atentarmos para as necessidades alheias e satisfazermos para o outro aquilo que ele precisa. E não é só apenas a gente dar palavras amorosas e ouvido fraterno àquele que precisa. O Evangelho nos coloca de forma muito clara que amai-vos uns aos outros como irmãos é a verdadeira caridade. Então, se nós somos espíritas, eu tenho pensado muito sobre isso. E a caridade é uma palavra bem familiar para nós,
nós precisamos sempre nos perguntar: essa caridade alicerçada na lei de amor, ela é aplicada sem distinção aos meus semelhantes? Sobre o nosso tema hoje, aqueles que eu julgo com a minha imperfeição ainda, que caminham por trevas da ignorância espiritual. A minha caridade é essa verdadeira caridade que aplica a lei de amor, porque essa é a verdadeira caridade. Mas não é o amor que nós conhecemos na matéria, que opera condições, mas o amor que opera com o Cristo e pelo Cristo. Então, o entendimento seria esse. A gente vai caminhando para as nossas reflexões agora, para a gente entender como fazer isso para com aqueles que nem sempre caminham por estradas do bem. Isso mesmo, Carol, porque é um processo, é uma jornada na qual a gente vai se lançando para a gente alcançar esse êxito. Excelente, Carol. Cleidson, ainda nesse item 14, porque a mensagem do Caridade para com os Criminosos é o item 14 todinho, né? Então, a Isabel de França, ela coloca: estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Você poderia comentar estas palavras, por favor? Sim, eu queria chamar a atenção para duas frases aí nessa. A primeira é nesse planeta. Porque está de acordo lá com o Sermão da Montanha, né? Quando diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, às vezes as pessoas acham, né, que os próximos tempos serão em alguns lugares celestiais. Não, o nosso desenvolvimento vai ser aqui no planeta Terra, que está no processo evolutivo. Vinícius, ou Pedro Camargo, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que Jesus não veio para nos levar ao céu, Jesus veio para tirar o inferno de dentro de nós. E a hora que todos nós tirarmos o inferno de dentro de nós, vamos viver muito melhor aqui nesse planeta. Então, a promessa desses novos tempos é nesse planeta. A gente não pode se iludir. E segundo, ela usou uma frase aqui, que diz o seguinte, estão próximos os tempos. Estão próximos os tempos. E lá no capítulo 18 da Gênesis, Aragô, começa o capítulo 18, né? São chegados os tempos. E quando começa a avaliar isso, ele diz assim, são chegados os tempos, dizem-nos em todas as partes. E em que sentido deve entender esse sentido profético? E aí ele vai esclarecendo, né? Para alguns, não representam nada, porque eles não acreditam na providência divina. Para outros, acreditam que é uma situação, talvez uma transformação no céu, no planeta, algo sobrenatural. Mas também seria impossível, porque não pode ser nada de sobrenatural, que apenas deve atender às leis naturais. Então, ele começa esclarecendo a nós que tudo no universo, os planetas, tudo está no processo chamado lei do progresso. Então, assim como o planeta fisicamente está numa lei do progresso para se transformar um planeta mais tranquilo de se viver, também os espíritos que aqui habitam estão também num processo de depuração na parte moral. Então, nós vamos ter esse processo de depuração do planeta e a depuração dos espíritos na parte moral. Isso está acontecendo simultaneamente. E aí ele, de uma forma muito bonita, ele começa a fazer uma comparação, né? Por que eles falam são chegados os tempos, né? Porque se nós olharmos, tudo na natureza é cíclico. Então a gente tem durante o ano, inverno, primavera, verão, todas as estações. Né? De tempos em tempos, você vai ver o mesmo céu naquelas constelações. Tudo é cíclico. E por esse processo ser cíclico, também eles vão apontando o crescimento da humanidade. Então a humanidade, no passado, eram espíritos ainda bem endurecidos, vamos dizer assim. Foi quando ocorreu aquela primeira, que nós chamamos da primeira revelação, né, de Moisés. Era somente obedecer, obedeça isso, obedeça aquilo. Embora a gente fale de 10 mandamentos, na realidade eles tinham no total 613. 248 positivo que eles deveriam fazer, 365 negativo que ele não podia fazer. Os 10 é o resumo.
Então, é aquele Deus da obediência, você obedece porque vai acontecer aquilo, como a gente faz com criança. Aí vem a segunda revelação, quando a humanidade já está preparada. E aí nós temos Jesus trazendo Deus Pai, o Deus do amor. 2000 anos se passaram e nós ainda estamos tentando entender como que esse Espírito, né, tão puro, tão perfeito, veio nascer entre nós. Tanto tão puro e tão perfeito que ele foi confundido por Deus, uma vez que eles não tinham nenhuma referência. Quando veio um ser Deus, falaram, não, só pode ser Deus, uma confusão completa. Nós sabemos que é um espírito que carregou por uma jornada evolutiva, né? Estava aqui no planeta, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no planeta, quando começou a se descolar do Sol, o planeta, então Jesus já estava com todo o conhecimento físico, intelectual e moral, já quando o planeta, 4,5 bilhões, estavam começando a nascer. Então, agora nós estamos numa terceira período da humanidade, onde temos que ter a razão, a lógica, não aceitamos mais as coisas do jeito que, não, isso é um dogma de fé. Então, esses novos tempos é isso, é a religião onde se religar. Os homens vão fazer as coisas porque sabem que é errado. Eles vão fazer as coisas porque eles compreendem a lei. Eles não vão fazer as coisas mais porque mandaram fazer ou porque é proibido fazer isso ou não. Nós vamos cumprir as leis e vamos fazer as coisas certas, e quando perguntarem, mas você é bobo, por que você fez isso? Aí talvez todos nós, nesse novo tempo, vamos falar, porque nós conhecemos as leis. Muito bem. Vamos formando aí a ideia, não é? Do nosso desafio no planeta nesse momento, em que a gente, saindo da transição, estamos adentrando a regeneração, não é? Aqui, então, no item 14 ainda, Caroline, todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações? Esta afirmativa encerra em si amor aos criminosos? Por quê? É interessante essa pergunta, Carlos e amigos, porque a gente tem uma concepção de amor diferente daquela, como eu disse, que deveria ser e que a gente está aprendendo. Então, se a gente for ler na superficialidade, a gente poderia dizer assim, não, né? Ficamos no raso. Por quê? Porque os criminosos seriam relegados, exilados para mundos inferiores? Que Deus seria esse? Mas nós precisamos ampliar a nossa visão no aspecto do espírito imortal. Sim, é a misericórdia de Deus conversando conosco e nos dando oportunidade. Então, nós somos espíritos também endividados. Por isso que nós adentramos em um mundo chamado o quê? De provas e expiações, que era um mundo inferior, e estamos aqui pleiteando sermos convidados e os eleitos de um novo mundo, que é o mundo de regeneração. Então, Deus foi punitivo conosco? Não. Ele foi Pai, todo poder e bondade. E aí existe a misericórdia dele, porque, voltando ao capítulo 3, né, que vocês já estudaram, há várias moradas na casa do Pai, nós vamos adentrar as moradas que estão em consonância, em conformidade com a nossa moral. Então, se os criminosos, como a gente está colocando aqui, os espíritos que ainda caminham nas dificuldades da vida, serão convidados para mundos mais difíceis, é porque aquela casa é a casa dele naquele momento. E ainda bem que existe uma casa para eles, como existiu para nós, e ainda bem que a gente tem várias moradas na casa desse Pai. E quem vai escolher adentrar essa morada é a nossa própria moral. Então, em um entendimento na perspectiva espiritual, a resposta é sim. Deus é misericordioso, por isso nos dá várias casas. Interessante, né? Que a gente costuma ver realmente como castigo, né, Luziane, Caroline, Cleidson. E é um ato de misericórdia, né? Como Caroline colocou. Deus está dando a oportunidade daqueles que estão sintonizados ainda com a agressividade, com o desejo de enganar os outros, de estar num mundo onde impera esse tipo de coisa. Por enquanto ainda prevalece na Terra o mal. Por isso, não é? Ainda temos aqui a oportunidade de ficar praticando o mal na Terra. Mas chega um momento em que isso vai diminuindo. Então, a sintonia do planeta vai mudando e vai atraindo espíritos mais elevados.
E aqueles que ainda continuam na luta, não é, de querer disputar as coisas da matéria, enganar o próximo, se aproveitar das oportunidades para benefício próprio, então vai naturalmente para um mundo onde está a maioria que ainda fica nesse interesse. Então, é uma questão realmente, como a Carolina colocou, da nossa escolha. A escolha é feita pela nossa moral. Adorei essa colocação, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Enquanto que a Carol trouxe, complementa perfeitamente o que o Cleiton trouxe sobre os sinais dos tempos e coloca a decisão para a gente no agora, nesse momento. O quanto esse instante é valioso e o quanto a atitude nesse momento é crucial. Muito bom. E a gente, continuando ainda aqui no item 14, a gente traz para o Cleiton agora a seguinte pergunta: como Jesus agiu com os criminosos? E aí a gente queria que você, por favor, nos desse exemplos, Cleiton. Então, quando a gente lê essa pergunta, né, como Jesus agiu com os criminosos, poderíamos dizer que como que ele agiu com os integrantes aqui na Terra naquele tempo. Porque lá no começo, né, a princesa Isabel falou, olha, criminosos somos todos nós. Até Chico Xavier, né, comenta que Emmanuel falava o seguinte, criminoso é um de nós que foi descoberto. Né? Então, tem essa relação. Agora, então, como que ele agiu com a Terra? No momento em que ele passou. O Evangelho está cheio de exemplos, né? O Evangelho é luz divina. Por quê? Ao contrário de o que muita gente faz, na maioria das vezes, ele não fez cobrança, mas ele compreendeu o nosso estado evolutivo. Eu gosto de analisar o Evangelho, as atitudes de Jesus, através de pequenas frases, que são frases curtas, pequenas, mas profundas. Então, não tem cobrança, mas tem compreensão. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é divino. Pai, perdoa-lhes. Nós estamos equivocados, nós ainda estamos cheios de ilusões, né? Cheios de defeitos, e ele olha para nós como espíritos em processo evolutivo. Pai, perdoa-lhes, eles ainda não sabem o que fazem. Então, é um processo de compreensão e não de cobrança. Entender, talvez, aquela pessoa que está no erro. Sabemos que ela está no erro e logo, logo vai sair dele. É um processo, uma maturação. Né? Mesmo sabendo de nossa imaturidade, mesmo sabendo, né, da nossa infância espiritual, tratou-nos Jesus, todos nós, os criminosos, com profundo respeito ao nosso livre-arbítrio. Porque quando o cego Bertimeu lança a capa e se aproxima de Jesus, naquele processo, em meio à multidão, Jesus faz uma frase divina. Que queres que eu te faça? Que respeito do livre-arbítrio. Né? Que coisa maravilhosa. Mesmo sabendo que ele tinha erro, mesmo sabendo que ele estava cheio de defeitos, mesmo sabendo do processo todo, Jesus não falou, olha, você vai ter que fazer isso, isso. Não. Jesus olha para aquele homem e fala, que queres que eu te faça? Isso é muito lindo, esse respeito que os espíritos superiores têm para com a gente. Né? E aí, se nós seguirmos nessa mesma linha, né, ele foi pura bondade e acolhimento. Encheu os corações daqueles que precisavam de esperança. Numa frase lapidar que ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, meu jugo é leve, meu fardo é suave, e achareis o descanso para a vossa alma. Que convite maravilhoso. Está sofrendo? Vinde a mim todos vós. Vinde a mim porque achareis o descanso para a vossa alma. Não descanso físico, não talvez as dores físicas, mas as dores da alma. O Evangelho está cheio dessas mensagens. E é isso que ele tentou passar para nós durante todo o seu processo. Alertou-nos também que a jornada é íngreme. Não é tão fácil, porque tem muita renúncia. E o processo é totalmente pessoal. É do tipo, faça você mesmo. Né? Então, tirando talvez a inveja, a arrogância, ou o jeitinho que às vezes nós queremos dar, quando perguntou à mãe dos filhos de Zebedeu, podereis beber o cálice que eu vou beber? Às vezes a gente vê pessoas, né, com títulos, com cargos, pessoas com envergadura espiritual enorme, e a gente fica talvez olhando com inveja, querendo, nossa, como que é? É só a gente lembrar dessa frase.
podereis beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, para nós chegarmos nessa envergadura espiritual, para nós chegarmos nessa certa situação, tem o seu preço. Tem um trilho, tem uma trilha a ser. Não é assim, pai, me faça. Não, ele vai nos dar condições para fazer, vai nos dar inspirações para que possamos passar por esses processos. Mas o processo será feito porque nós devemos ganhar, acrisolar essas virtudes, acrisolar esses sentimentos. E ele demonstrou todas as potencialidades da nossa alma. Demonstrou que nós somos capazes, sim, quando ele disse, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tu és capaz, então, de entrar em harmonia com a vibração do fluido universal, entrar na vibração de Deus, fazer uma limpeza no perispírito. Tua fé te salvou. Portanto, ele nos dá a potencialidade onde nós estamos e onde nós podemos estar, onde nós poderemos chegar. Nos deu exemplo também que espera a todos nós. Está esperando, está de braços abertos. Só que a iniciativa de caminhar até ele é nossa. De nos levantarmos, o evangelho é cheio de ações, né? Cheio de verbos, de sairmos do chão, né? Sairmos da escuridão e levantarmos, irmos à sua direção. Isso deixa muito claro naquele episódio da ressurreição de Lázaro, quando, após a multidão abre a caverna onde estava Lázaro, lá na escuridão, naquela morte, talvez para o mundo espiritual, 4 dias ali, sem beber, sem comer, né, num processo, ele diz o seguinte para Lázaro, não sai correndo, vai lá, não. Ele simplesmente olha para Lázaro e diz, Lázaro, vem para fora. É através das suas forças, é através do seu esforço, é através do seu caminhar, é através do seu levantar, e através das suas atitudes é que eu estou aguardando a todos vocês. Mas também Jesus mostrou muita firmeza, mostrou uma postura enérgica, censura quando ele percebia mentira e falsidade, principalmente quando as pessoas tentavam prejudicar. Quando ele diz, no episódio lá do templo, né, que os fariseus e os herodianos vieram com aquela história do dai a César, que é dos tributos, que já foi estudado no programa passado, numa só frase ele diz, por que me tentais, hipócritas? Então, ele tratava também com energia quando ele via as coisas equivocadas. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Portanto, estudar o Evangelho de Jesus, estudar as suas passagens, é estudar mesmo as condutas que nós, aprendendo com ele, podemos trazer na nossa vida, para essa transformação. Porque a jornada de Jesus foi chamada por Kardec, o nosso modelo e guia. Então vamos seguir esse nosso modelo e guia. Está cheio de frases que nos fazem vibrar de emoção quando nós lemos o Evangelho. Muito bom, Cleidson. Nesses últimos tempos eu tenho meditado sobre o que será que Jesus via em Judas. Se nós conseguíssemos ver nos nossos irmãos o que Jesus via em Judas, nós seguiríamos investindo, não é, na natureza, na capacidade regenerativa da criatura. É tão incrível que a primeira coisa que ele faz, né, depois da situação da crucificação, é ir ao encontro de Judas, não é, que não teve condição de receber ajuda, nem Jesus fazia milagre. Isso. Fala, né, tem essa ideia de que Jesus nunca fez milagre, ele seguia as leis da natureza que nós não conhecemos, não é? Mas nessa questão do exemplo, também estava me lembrando aqui, e a gente recomenda, inclusive, tem um documentário que eu acredito que até pode ter sido visto por vocês, se chama Humano. São vários episódios, às vezes eles destacam pedaços, não é? E tem uma situação de um criminoso que está na prisão. E tem uma senhora velhinha, eu não lembro exatamente, né? Porque eu vi no meio daquele monte de episódio, eu queria até voltar para ver de novo. Mas é mais ou menos isso, que a pessoa pergunta se é a mãe dele. Aí ele disse, não, ela é a mãe do rapaz que eu matei. Acho que é Agnes, né? Acho que é isso. Agnes e Loreto, uma coisa assim. E aí ele vai dizer que ela se fez mãe dele
e ele nunca mais vai tirar a vida de ninguém por causa dela. Então, o que Jesus fazia conosco, né? Fez um resumo maravilhoso. Viu, Carlos, só para... E ele narra nesse episódio também, né, que ele apanhava do pai dele, né, e o pai dele falava assim, olha, tá doendo mais em mim, eu tô batendo em você porque eu te amo, eu tô batendo porque eu gosto de você. Então ele teve um conhecimento todo equivocado de amor. Uhum. E ele acabou reproduzindo isso para a esposa e para a filha, né? E deu deu no que deu. E ele falou que ele só aprendeu a amar novamente exatamente com a visita daquela que teria sido mãe da esposa e vó do filho dele. Se não me falha a memória, chama Agnes. Uhum. Muito bem. Então, Caroline, qual a eficaz contribuição da oração para com os faltosos? A oração é o nosso remédio salutar. É interessante que quando a gente percebe os crimes talvez não muito distantes de nós, porque como o nosso companheiro falou no início, pela mensagem de Emmanuel em Fonte Viva, existem vários crimes que nós mesmos podemos cometer, que cometem conosco, e a gente às vezes não para pensar sobre isso. E a oração, ela é o lenitivo porque ela melhora a nossa relação com esse ser, que nem sempre é fácil em termos de fluidos, e para esse companheiro é o verdadeiro sentido da caridade. Por quê? Nas próximas semanas, os estudos serão sobre amar os vossos inimigos. Nem sempre é fácil a gente olhar para aquele que a gente considera, em nossa visão talvez ainda pequenina espiritual, como um criminoso, como um malfeitor, como alguém que traiu as nossas mais caras afeições, que foi criminoso conosco. Nem sempre é fácil a gente orar. Por quê? Porque a gente julga, porque a gente gostaria que tivesse sido diferente, porque a gente declara que esse companheiro deveria ter essa ou aquela punição na lei terrena. A gente chega a falar isso. Se fosse em outro país, seria isso ou aquilo. E a gente esquece que a oração é aquilo que vai realmente resgatá-lo do lameiro em que ele se encontra. E não podemos ser pretensiosos, né? Temos orgulho exagerado em achar que nós é que vamos retirá-lo do lameiro. Não somos nós. Nós somos pequenos instrumentos do Pai. Ele tem um anjo guardião. Ele tem os seus protetores espirituais. Ele tem uma equipe também, como nós temos, que vela por ele. Então, todas as vezes que a gente ora, a gente muda o nosso padrão vibratório, irradia esses fluidos para esse companheiro, minimiza essa dificuldade que a gente tem para com ele, e esses fluidos são potencializados. Se ele não consegue receber diretamente, para que ele receba quando ele tiver um pequeno acesso, um pequeno lampejo de consciência. Isso é muito importante. E aí as pessoas nos perguntam, quanto tempo orar? Quantos dias? Como é que funciona isso? Eu costumo dizer que sempre. Sempre. Começando por aqueles que nos ferem e cometem crimes conosco, bem próximos que existem, e se estendendo para aqueles que são os anônimos da vida. Nós não temos nos centros os caderninhos de preces? Nós temos cadernos de preces voltados exclusivamente para aqueles que consideramos malfeitores? Nas nossas reuniões mediúnicas ou de oração e radiação, a gente reserva 5 minutos. Estou colocando um tempo meu, simples, 5 minutos só, para direcionar o pensamento para esses irmãos. É o nosso dever de casa, creio eu. Isso mesmo, Carol. Você perguntando quanto tempo a gente tem de orar, eu me lembrei da Mônica, a mãe do Agostinho de Hipona, que orou por 27 anos. E olha toda a eficácia dessa prece. E ela jamais desistiu, insistindo ali para que ele pudesse se libertar das próprias faltas. Como ele bem relata no livro Confissões, trazendo bem o espelho de tudo isso. Cleidson, nesse contexto de faltas, então, como podemos entender todas estas reflexões que estamos fazendo aqui em torno da caridade para com os criminosos, diante das nossas próprias faltas, trazendo agora para cada um de nós? Como é que a gente faz isso? Ok, então como a palavra caridade, as palavras, né, são polissêmicas, quer dizer, tem muitos sentidos, eu gostaria de antes de fazer uma reflexão, falar o sentido da palavra caridade para Kardec.
Isso a gente vai encontrar lá na Revista Espírita, na Viagem Espírita, de 1862, um livro que, afinal, aliás, está fazendo 160 anos esse ano, e é um livro, se a gente lê, tão atual, né? E ali você vai ver, no discurso que ele faz aos espíritos de Bordolyon, a respeito da caridade. Ele fala assim: a palavra caridade, vós o sabeis, tem uma acepção muito extensa, a caridade em pensamento, em palavras e em ação. Ela não é somente a esmola. O homem caridoso em pensamento, sendo indulgente para com as falhas do próximo. A caridade, em forma de palavras, nada diz que possa prejudicar o próximo. A caridade em ações consiste em assistir o próximo na medida de suas forças. Então, uma definição perfeita, e o que nós poderíamos fazer, né? E lembrando lá de Jesus, questão 886, benevolência, indulgência e perdão. Então, com relação às nossas falhas, vamos voltar lá ao discurso da princesa. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para com os pecados que sem cessar incorres. Indulgência. E quando vai falar sobre indulgência, lá o espírito de José, lá no Evangelho, ele fala o seguinte: terás indulgências para as falhas dos outros, mas severas por suas falhas. Então ele faz porque a indulgência, na realidade, ela aproxima, e quanto o rigor, afasta. Então é tão bonito isso, uma lei de ação e reação, né? A indulgência aproxima, o rigor afasta. E aí nós poderíamos usar também uma passagem que todo mundo conhece, que é a mulher equivocada, a mulher adúltera. Todo mundo estava louco para apedrejá-la, né? Porque diziam a lei que poderiam apedrejá-la. Perguntaram para Jesus, mais uma vez também uma armadilha, né? Nós sabemos disso. E aí ele começa a escrever no chão. Amélia Rodrigues, nos seus livros, relata que ela fez um quadro fluídico, que as pessoas olhavam e viam seus próprios defeitos. E aí, quando a pessoa começava a ver os seus defeitos, ela parava e Jesus disse: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Exatamente. Como é que nós vamos ficar julgando? Como é que nós vamos ficar, né, acusando, sendo que também nós estamos cheios de processos, cheios de vícios que nós devemos trabalhar dentro de nós? E esse lance de amar os inimigos, às vezes, amar a pessoa criminosa, eu vou lembrar também que foi dito no programa passado, acho que foi o Cazuza, que ele usou o exemplo da escada, né? Que eu me lembrei no momento que eu estava assistindo o programa da escada de Jacó, né? Que era uma escada, ele dormiu, sonhou, tinha a escada onde subiam e desciam os anjos, que na realidade nós sabemos que é o símbolo do progresso moral, intelectual, universal, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, vamos ao mesmo exemplo. Se fôssemos colocar cada espírito no seu processo evolutivo num degrau, a gente já está sentado em algum. Olhava para baixo, tinha um monte. Mas se olhássemos para cima, também íamos ter um monte. E é engraçado que nós queremos que os de cima sejam solidários, perdoem os nossos pecados, porque, afinal de contas, né, a gente ainda está aprendendo, mas somos terríveis com aqueles que estão lá embaixo. E por isso que uma parábola fundamental para o entendimento desse estudo é a parábola do credor incompassivo. Né? Nós queremos piedade dos outros, mas somos terríveis, somos, né, super cruéis quando é conosco. Então, a gente tem que olhar essa parábola com muito cuidado, com muita atenção. E eu comecei também, o Carlos e Lisiane, a entender esse lance do amar, perdoar os inimigos, quando eu tive acesso a umas informações de André Luiz no livro Nos Mecanismos da Mediunidade. Então, nesse livro, André Luiz coloca uma situação que seria bom nós pensarmos durante essa noite. Ele fala que o ressurgimento de situações à volta de pessoas nas nossas vidas, olhando do ponto de vista da reencarnação, quer dizer, não vamos olhar só hoje, vamos olhar um processo reencarnatório, que nós tivemos vivências passadas, cruzamos com pessoas no passado e reencontramos essas pessoas e estamos cruzando por elas hoje, sabendo que nós viemos do reino dos instintos
para chegar no reino do amor, a travessia é muito longa. E aí ele diz o seguinte: funciona na nossa vida como reflexos condicionados, comprovando a capacidade de superação da nossa inferioridade. Quer dizer, somos capazes, sim, através da experiência, da vivência, ir processando a nossa evolução. Mas aí ele chama atenção, e isso que vamos destacar na noite de hoje. Olha só, se estivermos desarmados de elementos morais, sucessivos de alterar a onda mental de assimilação de recursos superiores, quer dizer, se eu estiver o dia inteiro naquela mágoa, naquela fadiga, naquele ódio, nós ficamos desarmados de nos conectarmos com o alto. E quando nós ficamos desarmados de nos comunicarmos com o alto, lembrando que nós temos planejamento reencarnatório, passamos por aquilo para sermos vitoriosos e não para cairmos, senão não passaríamos, ele diz o seguinte: quase sempre retornamos às mesmas atitudes de crueldade das experiências passadas. Nesse fenômeno reside a maior porcentagem das causas de criminalidade, quer dizer, as pessoas que vivem no ódio. Então, talvez nós provocamos isso no passado e estamos vivenciando também no presente. E aí ele diz o seguinte: somente o Espiritismo vai ter a chave disso, que deve ser pela educação e pelo amor. Olha que coisa linda. Quer dizer que, se eu tratar o mal com o mal, o criminoso com o castigo, com o ódio, o que vai acontecer? Ele vai ficar cada vez remoendo esse mal. Se nós tratarmos com o amor, tratarmos com diferença, nós talvez vamos subir o nosso padrão, auxiliando ele a subir a dele. É o caso que o Carlos falou, daquele homem que estava preso, pelo amor, mudou, com certeza, a vibração dele e da mãe, que a mãe também não foi fácil para ela aceitar tudo isso e ir ao encontro do homem. Então não adianta, se nós for tratarmos o mal com o mal, o ódio com o ódio, nós vamos ficar numa ciranda, nessa e outras encarnações. Então o amor e o perdão, na realidade, nos liberta. Isso. Enquanto que o ódio prende, né? Prende. O amor liberta. Nós vamos fazer uma só pergunta do item 15, Caroline, e nós temos já 13 perguntas dos internautas. Então, a gente já antecipa que depois disso vamos entrar nas perguntas dos internautas e pedimos a vocês que sejam objetivos nas respostas, senão não dará tempo. E avisamos aos nossos internautas que compreendam que, se fizerem perguntas a partir de agora, provavelmente não haverá tempo para respondê-las hoje. Elas serão respondidas por escrito, não é? Então, Caroline, item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Pergunta Allan Kardec. Qual é a resposta que nós vamos encontrar aqui, magnificamente bem apresentada, não é? O nosso querido... Opa, deixa eu só colocar aqui. Lamener. Começamos pela resposta dele. Questão muito grave é essa. Naturalmente se apresenta ao espírito. E ele, com a sua humildade, fala que responderá de acordo com o adiantamento moral dele. Então, de uma forma mais resumida, a gente poderia fazer a pergunta ao contrário. Se fosse um homem de bem, nós iríamos socorrer? Sim, eu tenho certeza que nós iríamos falar sim. Porque um malfeitor, um criminoso, a gente ainda questiona se a gente deve expor a nossa vida para poder socorrê-lo. Se a gente ainda questiona, é porque a gente ainda está julgando que talvez ele não deva ter aquele socorro, aquele livramento, digamos assim. E se a gente ainda deduz que ele não deve ter aquele socorro, é porque a nossa concepção de amor ainda é para alguns e não para outros. E aí esse espírito coloca de uma forma muito pontual que nós precisamos dar a chance, socorrendo esse companheiro, de que mesmo nos derradeiros minutos ele tenha um lampejo de lucidez e volte para o caminho do bem. Por isso que a gente não pode declarar que para os homens que caminham nas trevas do crime, essa ou aquela lei, esta ou aquela situação deveria ser colocada, porque a justiça divina é que determina os desígnios de cada um deles. O cumprimento das leis terrenas são muito respeitadas por todos nós, mas nós, meros seres imperfeitos, não temos condição de declarar essa ou aquela situação para um malfeitor. Vamos socorrê-lo e dar a oportunidade desse respiro, digamos, final, de volta ao caminho do bem. Isso mesmo, Carol. E já chegando aqui nesse mesmo caminho de
raciocínio, essa reflexão, a gente tem a primeira pergunta, que é do Alexandre Rocha, às 20h16, Cleidson, e ele fala sobre esse item 15. Nas emergências dos hospitais, atendemos igualmente supostos bandidos e auto-intitulados vítimas. Não seria egoísmo e presunção fazer diferente? Perfeito, né? A gente vê que essa doação que os médicos têm não faz diferença se ele é vítima ou se ele é algoz, né? Geralmente passa por uma triagem, aquele que tem maior emergência é o primeiro colocado. Então, para você ver que hoje em dia, em alguns locais nós já vemos essa parte muito humana, essa parte de não ter discriminação, né? Então, veja bem, já é um princípio da gente falar, poxa, eu tenho esperança, a coisa já está acontecendo. Parece que a gente está falando de uma coisa muito longa. Não, então, realmente está de parabéns a essa equipe, porque eles fizeram um juramento, né, de salvar vidas. E salvar vidas não quer dizer de A ou B. Todas as pessoas, todas as vidas têm o mesmo valor, né? Muito bom comentário dele, parabéns, né? Excelente. Também gostei muito dessa pergunta do Alexandre. A Ângela Jucá agora, Caroline, pergunta... Como poderemos praticar a caridade ensinada por Jesus aos criminosos se ainda somos tão imperfeitos? Está relacionado com a pergunta que já estava, né? Mas... Ângela, é só nós lembrarmos que nós somos espíritos falíveis também. E na oração tão conhecida, a gente pede para Deus, Pai, perdoa. Perdoa o quê? Perdoa as nossas dificuldades, perdoa as nossas ofensas, assim como nós estamos aprendendo a perdoar aqueles que nos ofendem. Então, quando a gente tem esse pensamento de que somos falíveis e que em algum momento estávamos naquela estrada tortuosa também, nós temos maior consciência espiritual de que aquele companheiro caminha ali e que ele vai redirecionar. Talvez não seja na expectativa que nós temos. E quem somos nós para ter essa expectativa do tempo que ele tem que voltar ao caminho do bem? Por isso o papel da oração. Porque nós oramos e pedimos a Deus por nós. Por que não fazer isso pelos outros? Isso mesmo, e nessa conexão de oração, a Marlene Viegas, Cleidson, às 21h36, fez o comentário e uma pergunta. O espírito, durante o tempo em que ainda há de passar na Terra, pode ele ser tocado de arrependimento? Se orardes com fé, ele muda mesmo? Me responde, por favor. É interessante porque, Marlene, quando nós estamos em prece, nós estamos em sintonia com espíritos afins. E se a nossa prece, não aquela prece decorada, mas aquela prece do sentimento, aquela prece da emoção, do coração, ele vai entrar em contato com esses irmãos que vão realmente ajudá-lo a mudar o seu patamar de vibração espiritual. Vai tentar colocar um pouquinho mais de paz, de alívio. E outra, não precisa ser a própria pessoa, pode ser alguém orando por ela. Porque é muito claro no livro O Céu e o Inferno, se nós estudarmos principalmente aquela parte dos criminosos arrependidos, nós vamos ver que muitas orações pedem a intercessão de amigos do plano espiritual, eles vão lá e ficam vibrando, aguardando o momento que a pessoa tenha. E aí é importante, o arrependimento. O problema não é que ele vai se transformar numa pessoa melhor. A gente tem que entender que as leis são leis naturais. Então, nessa vibração, porque muitos ainda acham que eles estão corretos, fizeram certo, né? Então, eles ficam nesse sofrimento. Então, a oração pode fazer com que irmãos vibrem para que ele entenda e se arrependa. É fundamental. A partir do momento que ele se arrependeu, ele começa a entrar novamente da harmonia para quitar aquela dívida que ele tem com as leis divinas. Então, ele pode orar, e se ele já está orando, provavelmente ele já está com sentimento de arrependimento, né? Ou outros orarem por ele. E eu estou citando novamente esse livro, né, O Céu e o Inferno, que tem uma série de mensagens e de exemplos. Isso é uma coisa que todos eles pedem, ou agradecem e falam que foi fundamental, oração. É comum para todos eles. Então, orar por eles encarnados, pelos desencarnados, que ajuda inclusive na perturbação espiritual, para eles entenderem que eles já estão em outro plano. Então, eles não se sentem sozinhos lá, eles sentem o carinho dos irmãos que estão aqui na Terra para com eles. E esse sentimento eles conseguem através da
oração. E outra coisa em comum que todos eles falam é a perda de tempo aqui na Terra. Muito bem. Caroline, essa do Daniel está dividida em duas. Ele diz assim: o princípio da caridade aos criminosos passa em sendo imperfeitos termos sido em outra encarnação. No indulto dos que não mais reencarnarão na regeneração, o exemplo de Jesus de ser crucificado ao lado de 2 criminosos e Paulo de Tarso, que havia sido Saulo, eivado com delitos pesados, seriam um parâmetro para essa caridade? Daniel, ótima pergunta. Inclusive, quando nós estávamos pensando sobre esse estudo hoje, eu me lembrei muito dos 2 criminosos que estavam com Jesus. Não sei se vocês se lembram, né? Eu cheguei a anotar a passagem bíblica exatamente o que aconteceu. O primeiro criminoso já pediu para Jesus salvá-lo. Pronto. O segundo criminoso olhou para aquele e falou: olha, né? Minhas palavras, como pedes para ser salvo, sendo que nós estamos realmente sendo castigados por aquilo que fizemos? Já mostra um arrependimento do segundo criminoso. Depois, humildemente, ele vira para o mestre e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para ele, para esse segundo, e diz: hoje estarás comigo no paraíso. O que ele está ensinando para a gente? Que até o arrependimento, como nosso companheiro Cleidson colocou, precisa ter um parâmetro na nossa vontade, mas não é qualquer arrependimento. A gente precisa querer ter a humildade de reconhecer as nossas dificuldades, como aconteceu com um desses criminosos e Saulo de Tarso, e enveredar pelos caminhos do bem. Saulo teve essa oportunidade na mesma vida. Ele renasceu na estrada de Damasco. Existe coisa mais linda do que isso espiritualmente? E isso nós podemos levar para nós. Quantas vezes a gente comete pequenos delitos, sim, dentro de casa, com as nossas afeições, e o Espiritismo consolador e esclarecedor nos faz renascer. A nossa consciência grita e a gente envereda pelo caminho do bem. Assim é o aspecto da caridade para com os criminosos. Quando, onde e como será, não cabe a nós definir. A Deus. Mas penso assim, Daniel. Sim, isso mesmo. A Marlene também tinha pedido para que explicasse um pouquinho sobre esse criminoso. E a gente pode aqui lembrar do nome dele, é o Dimas. A mãe dele é a Tamar. E essa história a gente tem um pouquinho mais de detalhe no livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia do Divaldo Franco. A Marlene ainda faz a pergunta às 21h42, Marlene Viegas. A caridade moral e perdoar os criminosos, ser benevolente, não é o mesmo, Cleidson? Marlene, é uma ótima pergunta que às vezes as pessoas confundem e a gente também, quando começa a estudar, fica meio confuso. Bom, na questão 886, quando Kardec pergunta para Jesus, né, o verdadeiro sentido da palavra caridade, ela coloca benevolência, indulgência e perdão. Então não é a mesma coisa, benevolência, né, e perdão. Porque senão ele não colocaria essas 3 virtudes, concorda? Então são 3 virtudes distintas. Agora, como é que nós vamos entender que Jesus, né, nosso modelo e guia, para definir uma grande virtude se utiliza de mais 3 virtudes? Como que nós vamos entender isso? Né? Então, até Descartes, no livro As Paixões da Alma, ele faz uma relação também com esses 3 processos, que eu tenho pensamento, eu tenho o agir e eu tenho o receber. E fazendo assim, pensando como Descartes, talvez fique mais fácil. Então, pelo pensamento, eu sou indulgente. Eu não vejo a maldade nos atos dos outros. Isso é no meu pensamento, é dentro de mim, no meu eu. Certo? Na minha ação para com o próximo, eu sou benevolente. É a ação do agir para com o próximo. E o que eu recebo do outro, que é assim que eu me relaciono com o mundo, eu agindo no mundo, pensando no mundo e recebendo do mundo. Então, quando eu estou agindo no mundo, eu devo agir com benevolência. Quando eu estou pensando no mundo, as atitudes, eu tenho que pensar com indulgência, certo? Quando eu estou pensando no mundo. O que eu recebo do mundo,
O que eu recebo do mundo são as coisas boas ou mais, eu perdoo. Aquilo não me atinge, aquilo lá não pode bater, refletir dentro de mim. Olha que eu aprendi a trabalhar no pensar no mundo, agir no mundo e receber do mundo, aí eu estarei fazendo a prática da caridade. Então, não é bem a mesma coisa, que tem uma diferença aí, sutil, mas tem, tá, Marlene? Mas muito boa essa tua pergunta. Muito bom. Fiquei aqui refletindo. Interessante. A Silvana Nascimento de Souza, ela pergunta, Caroline, pratico a caridade material porque foi o que Jesus ensinou, mas percebo que é como um dever para mim. Ainda não sinto isso no meu coração. Essa caridade que pratico não é um ato sem valor? Ana, de forma nenhuma. Esse é um ato de grande amor, de acordo com aquilo que você ainda está tentando se sentir confortável. Sabe o que é importante, Silvana? Como o Cleidson falou, você já tem a atitude da prática da caridade. Daqui a pouco, essa atitude vai ressoar no seu coração, você vai sentir a grandeza de ofertar aquele pão para aquele companheiro, aquele agasalho para aquele corpo frágil. E aí, daqui a pouco, isso vai se tornar natural para você. Materialmente dizendo. E do ponto de vista espiritual, Silvana, a caridade material é uma das maiores terapias de desobsessão para os nossos companheiros ainda em estados muito inferiores. Por quê? Porque eles precisam ver que nós não somos aqueles de ontem. E somente, às vezes, na prática do bem, né, materialmente dizendo, tangível para nós, é que eles recebem também essa luz do entendimento de que nós estamos nos esforçando. Porque a caridade moral ela é mais subjetiva, nem sempre eles conseguem perceber. Mas a material encaminha também muitos daqueles que nos acompanham. Então, você não está fazendo só material. Você pode ter certeza disso. Me fez lembrar do autor do Monge Executivo, que em inglês é The Servant, né? E foi traduzido como Monge Executivo, em que ele comenta justamente isso. A gente faz o bem com muita naturalidade para quem a gente ama. E a gente, às vezes, evita de ajudar alguém que a gente não nem conhece direito e não ama. Então, ele diz que ao fazer o bem para essa pessoa, você vai criar uma relação. E você, com o tempo, passa a amar e ser amado, inclusive. Então, é tão incrível, né? A gente encontra, às vezes, na obra que não é espírita, elementos que nos fazem entender essa coisa concreta. A gente vê muito assim, né? Mas faz às vezes a pessoa até nem agradece a gente. Quanto tempo a gente não vai se preocupar mais com nada disso? Teve a chance, faz e pronto, como Bezerra de Menezes, não é isso? Isso mesmo. Cleidson, o Antônio Pinheiro Pires, 21:45. O Evangelho é o mesmo para outros planetas? Quiron, por exemplo, e outros que tenham outros cristos como regente? Bom, quando a gente fala o mesmo, né, similar, provavelmente não, mas que traz a mesma mensagem de outra forma, com certeza, porque tudo isso se baseia na lei do amor. E outras, são todas leis naturais. E se a gente pegar lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai lá da questão 614 até 919, lá estão todas essas leis naturais. Então, o Evangelho é um acontecimento onde o Kardec coloca na prática, mostrada por Jesus, todas essas leis naturais. Estão lá no Evangelho. E uma coisa importante, que começa lá na questão 614, né? Pergunta o que é a lei divina, a lei de Deus. Ele fala, a lei de Deus é a única capaz de provocar a verdadeira felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí a gente vê tanta gente querendo ser feliz e não conhece as leis naturais. Não é verdade? Então, a pergunta sua é muito boa, pode ter certeza. Não talvez da mesma forma, mas na mensagem, na semelhança. Por isso que nos deixa muito tranquilos. Estamos aqui na Terra, daqui a pouquinho estaremos em outro planeta, mas essa lei vai ser a mesma. Né? E lembrando que nós vamos ter como cadinho dessa experiência do amor a nossa família, fundamental. Interessante que, quando a gente está estudando um tema de perdoar os criminosos, amar os criminosos, quantas famílias que não estão se perdoando, não estão se amando,
Quer dizer que no laboratório do nosso lar, que nós poderíamos fazer isso de uma forma para iniciar esse processo, essa jornada evolutiva, não estamos conseguindo fazer, como é que iríamos fazer com estranhos? É agora, exatamente no processo, nesse cadinho, nessa família, é que começamos as nossas atitudes. Muito bom. Ângela Jucá, Caroline, pergunta interessante. Com tanta violência e ódio disseminados no Brasil e no mundo, podemos acreditar que em breve o bem prevalecerá sobre o mal? Ângela, creio que sim, mas fico preocupada com a conduta que nós estamos tendo, ela está falando do nosso país, né, do Brasil, nos últimos tempos. Independente das crenças que nós temos, como o nosso companheiro disse, a lei de amor é a mesma. Deus é único, é misericórdia. Então, nós precisamos olhar todos para as nossas consciências e nos perguntar, estamos sendo pacificadores ou aqueles que tumultuam? Estamos levantando bandeiras das questões da matéria transitórias ou estamos sendo aqueles que ficam em oração, pedindo à espiritualidade que inspire os homens da terra, os homens da nossa pátria, né, trazendo para o Brasil a decisões melhores? É muito relevante pensarmos sobre isso, Ângela, muito boa a sua colocação. O bem vai vencer, como a gente diz na linguagem bem infantil ainda, né, bem simples, mas o mal é dos homens. Enquanto nós fizermos a escolha para o mal, não só na atitude, mas no pensamento, o mal vai continuar prevalecendo. Por isso, tanto sofrimento ainda. Perfeito, Carol. O mal é dos homens. Quando a gente faz eleição por Deus, o bem vence. Lindo isso, Carol. Edson Neves Cleiton pergunta: o egoísmo e o materialismo afastam a todos nós da caridade para com os nossos irmãos? Com certeza, né? Se nós pegarmos lá no comentário da questão 919, que todos os espíritos conhecem muito bem, né? Que é a resposta de Santo Agostinho, lá no finalzinho ele fala exatamente qual é o objetivo do lançamento do livro. E ele fala exatamente para afastar o materialismo. Porque a hora que nós soubermos que existe um mundo depois dessa vivência aqui na Terra, todos nós deveríamos despertar para um grande amanhã. Então, se olharmos lá no finalzinho da questão 919, fala exatamente isso. E Kardec também, o discurso dele sempre era voltado para a caridade e a transformação do homem. Ele começa, inclusive, o discurso, né, da Viagem Espírita de 1862, dizendo o seguinte: a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E eu lhes garanto, fora da caridade não há o verdadeiro espírita. Ele começa o discurso falando exatamente a função, o trabalho que nós devemos ter, né? Então, e um dos objetivos, exatamente, de todos esses lançamentos, todos esses livros, é mostrar: existe exatamente uma vida após essa breve existência aqui na Terra. Senão não teria sentido a gente ver todos os processos, todas as maldades, tudo que está acontecendo no mundo. Não teria o menor sentido. E quando fala disso, sabe o que me lembra, o Carlos? Da passagem, né, do rico e do Lázaro. Uhum. É muito apropriada, porque o Lázaro era um pedinte, ficava lá disputando que cai da mesa com os cães, todo cheio de feridas. E os dois morrem, porque é natural, é um ciclo natural, nós nascemos, crescemos e morremos, e eles vão para lugares diferentes. E aí ele pede para o pai Abraão, fala para o Lázaro, avisar a minha família que tenham... Aí ele fala assim: eles já tiveram os profetas? De que adianta, né, levar agora esse Lázaro lá? Eles já tiveram os profetas. Desde há muito tempo estão falando desse reino, desse mundo após a existência corpórea. E nós espíritas, talvez quando chegarmos lá, vamos falar: vocês não tiveram as obras de Kardec, as obras de Chico Xavier, não tiveram todas as obras que nós mandamos um monte de recados para vocês, lá no Céu e Inferno, um monte de depoimento na segunda parte inteirinha. Então, com certeza, essa prova do que a morte não encerra com o processo da jornada evolutiva, que o espírito é imortal, isso deveria tirar todo o materialismo do coração dos homens. Caroline, a seguinte pergunta está relacionada com uma questão que a gente precisa estar muito atento. Há um momento em que Jesus está dizendo que é necessário que João fique, Pedro
vai questionar por quê, não é? E Jesus responde secamente para ele: o que tens com isso se eu quero que ele fique? Então, a pergunta que ela vai fazer, que o Edson Neves faz aqui, olha, como espíritos imperfeitos, não temos o direito de julgar. Nosso grande problema, a gente perde um tempo enorme observando o que o outro não está fazendo como a gente acha que deveria ser, não é? Enquanto isso, esquecemos de fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. Então, seria correto afirmar que a evolução seria individual e não estar em caridade só, e não estar em caridade só nos atrasa na caminhada? É interessante, Edson, muito bem colocado o seu raciocínio. 2 pontos. Primeiro, a gente tem que compreender que sim, a nossa evolução ela é individual. Segundo, que a gente tem que parar com essa mania de querer controlar a evolução do outro. Como o Carlos falou, a gente perde Emmanuel chama de uma larga jornada, né, na mesma terra encarnatória, perdendo tempo, querendo que na nossa família o outro seja como a gente, evolua como a gente, olhando na televisão, nas redes sociais, os comportamentos dos companheiros, que ainda se enveredam por situações difíceis, julgando que eles precisam melhorar, que vai acontecer isso ou aquilo. Então, é um tempo que a gente vai perder, uma energia gasta que não volta. Ok. E o segundo ponto, a caridade, ela é importante para a nossa evolução, mas eu não digo que ela é uma condição, uma barganha com Deus. Porque quando a gente faz a caridade barganhando inconscientemente com Deus, ajuda-me, Senhor, que eu estou ajudando meu irmão, não é a caridade do nosso coração. O verdadeiro sentido da caridade, novamente, é a gente praticar a lei de amor. E quando toda a humanidade entender isso, a fraternidade e a solidariedade ela vai imperar de forma universal. A caridade vai soar naturalmente. E por que nós vamos evoluir? Porque nós vamos sair do egoísmo e partir para o amor universal. E isso ninguém vai nos ensinar. A prática da caridade vai nos levar a isso. Isso é libertação, isso é evolução. Agora, se eu faço a caridade pautada na condição de que eu preciso da ajuda para evoluir, então minha caridade ainda é baseada em trocas. É um ponto que a gente precisa ter muito respeito ao pensarmos. Isso mesmo. Cleidson, a Jeane, referindo-se ao item 15 do Deve-se expor a vida ao malfeitor, ela traz um trechinho dos comentários de Lamennais. Lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. E ela pergunta, como usarmos esses esclarecimentos da doutrina espírita com esses irmãos? Pode repetir que eu não entendi ali, Lisiane. O trechinho do Evangelho, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. É bem no finalzinho, o trechinho é assim. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salvam. Aí ela pergunta, Exato. Como usarmos esses esclarecimentos da doutrina espírita com esses irmãos? Agora entendi. É o finalzinho do item 15, né? Isso. Bom, é o seguinte, a devotação, ela é cega, ele fala, né? Lamennais fala exatamente isso, o bem ele deve ser cego. Eu fiquei imaginando, quando eu li essa passagem, se nós víssemos uma criança afogando, né? O que nós faríamos de imediato? Tenho certeza que todos nós correríamos, pegaríamos essa criança e tentaríamos, né, estabelecer novamente a vida para ela. Ou será que nós estaríamos pensando, não, e se ela virar uma criminosa? Não, e se ela virar, né, uma assassina? Não, e se ela virar... Veja, a gente fica ali naqueles pensamentos. Joana de Ângeles, né, com relação à ajuda, ela fala assim, quando a pessoa vem, a gente fica, será que ele vai fazer aquilo? Podendo, faça. Podendo, faça. Assim como o Lamennais falou, podendo ajudar, ajude-o. Então, o questionamento aí é o seguinte, às vezes a gente fica pensando, mas e se ele voltar a novamente cometer crimes? Como é que a gente pode saber? Experiências atuais aí, que a gente tem notícias, experiências de EQM, por exemplo. Essas experiências de EQM, muitas pessoas que estão ali, né, num processo ali de quase morte, no leito da morte, têm
uma passagem de toda a sua vida, e quando eles voltam de que forma? Completamente transformados. Porque, às vezes, aquele breve minuto é o suficiente para ele ver a importância da vida. E outra coisa também, se ela, como o Lamennais diz, essa pessoa poderá também ser agradecida, ou morrer blasfemando. Imagina se ela morre blasfemando. Nós somos espíritos, né? Espíritas, então nós sabemos que a morte não existe. E aí nós vamos lembrar lá daquele ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que quando aquela frase, morto animal, morto veneno, para os homens, não vale. Porque ele continua no plano espiritual. Reconcilie-te com teu inimigo enquanto caminhas lado a lado. Por quê? Porque depois, se essa pessoa vir a óbito, ela vai sair blasfemando a humanidade, blasfemando os homens, ela vai estar numa condição de poder prejudicar, uma vez que ela tem essa índole, prejudicar aquelas pessoas que estavam do lado dela. Então, a ciência espírita, ela deixa muito claro isso, que podendo fazer o bem, deveremos fazer, porque também não sabemos se nós somos o instrumento da transformação daquela pessoa. Então, ela pode, naquele momento de transe, naquele momento de perturbação, ela pode transformar a vida dela, ela pode virar uma nova pessoa, ou ela pode olhar que houve alguém com humanidade para com ela, e ela chegar no plano espiritual, não blasfemando, mas entendendo que existem pessoas que amam, existem pessoas que querem auxiliar, existem pessoas que ainda praticam a caridade. Então, morto o animal, não está morto o veneno. Muito bem. Ô Lu, eu vou tentar resolver essas 3 questões aqui, que já estão mais ou menos respondidas, né, por causa do tempo. Então, a Ângela Jucá colocou, geralmente ficamos aliviados quando um criminoso muito cruel deixa o mundo corpóreo. É egoísmo ou egoísmo e medo? Pode ser as duas coisas. Pode ser da nossa parte uma ignorância, porque o criminoso, não é, que está deixando o mundo físico, agora está mais livre no mundo espiritual e poderá causar mais dano ainda. E especialmente para quem fica vibrando, teve o que merece. Atrai o espírito que vai poder, de repente, prejudicar a pessoa. Então, Ângela, oremos, como aqui foi falado hoje várias vezes, e deixemos passar. A questão dele ser criminoso, muito cruel, é uma questão dele, com a própria consciência e com Deus. É um irmão nosso. Se nós pudermos, vamos ajudá-lo. Então, oremos por ele, não é isso? Agora, aqui, também já está respondido. Será que Jesus viu no Judas a inocência? Eu não diria inocência. Ele viu em Judas o seu potencial de realização e viu que ele era ignorante. Então, precisava ajudá-lo a se esclarecer. Não é? Aqui vamos ver rapidamente também a última. Quando se faz a caridade material e essa mesma pessoa difama, existe caridade? Quem fez a caridade, fez a caridade. Se a outra pessoa não soube receber, é um problema da outra pessoa. E isso não é e não deve ser motivo para que a gente deixe de fazer a caridade. Não é? Está também no Evangelho, não é isso? Então, obrigado aí pelas perguntas, Estrela Dalva e todo o pessoal que perguntou. Excelente participação, não é, Lu? E agora é contigo aí o fechamento. Isso mesmo, Carlos. Nós gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos queridos convidados, a Carol, ao Cleidson, as nossas intérpretes para Libra, agradecer ao Carlos aqui pela parceria, a nossa equipe aqui do Estudando o Evangelho aqui dos bastidores, a cada um que esteve aqui com a gente, trazendo as perguntas, os comentários. Foi uma noite riquíssima, onde a gente teve a oportunidade de refletir bastante em torno desse tema que é tão delicado, tão especial e tão urgente para as nossas atitudes. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. O estudo ele está disponível também em podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ese_FebTV. Para encontrar todo o conteúdo do estudo, basta acessar o site www.febtv.com.br/estudo-se. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Às segundas-feiras, o Estudando o Livro dos Espíritos, sempre às 20 horas. Às terças, também 20 horas, o Estudando o Livro dos Médiuns.
E quinta, aqui conosco, o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre às 21h30. Apoie a FEB TV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Para o nosso próximo estudo, nós vamos iniciar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o item será retribuir o mal com o bem. Um grande abraço a todos, gratidão imensa e até a próxima semana. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.